Les païens, c'est celui-là qui se trouve dans la vie des mondains. Alors il faut une instruction afin de pouvoir t'enlever de cette condition et te placer dans la condition des chrétiens. Je souligne. Amen. Hébreux chapitre 10. O capítulo mais lido, Les chapitres les plus lus. todo o tempo que estou aqui é um capítulo que estou a ler mais. Tout le temps que je suis ici, c'est les chapitres que je suis en train de lire plus. Leiamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Eu vou poder subir um bocado. Je vais pouvoir monter un peu A partir do verso 23, à partir du verset 23. retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Retenons fermement la promesse de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Veillons les uns et les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Então, é isso que queremos essa manhã. Alors c'est cela que nous désirons ce matin. Estimularmos uns aos outros Nous stimulons les uns envers les autres ao amor à l'amour e às boas obras. et les bonnes œuvres. Verso 25. Verset 25. Não deixando a nossa congregação, N'abandonnons pas notre ensemble como é costume de alguns. comme c'est la coutume de quelques-uns. Há pessoas que têm costume Il y a des gens qui ont les coutumes, de l'habitude abandonar a sua congregação. d'abandonner leur congrégation. Amém. Amen. Antes, a demonstrarmos uns aos outros e tanto mais quanto vede que se vai aproximando aquele dia. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Que dia? Quel jour? O fim. La fin. Amen. O dia que está se aproximando Les jours qui s'approchent, é o fim. c'est la Amen. fin. O Espírito me leva a ler capítulo que não. L'Esprit m'amène à lire un chapitre que je n'ai pas préparé 1 Pedro, dans 1 Pierre, capítulo 4, chapitre 4, no verso 7. au verset 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. La fin de toutes choses est proche. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Soyez donc sages et sobres pour veiller à la prière. Que Deus abençoe a palavra dele. Que Dieu puisse bénir sa parole. Podemos sentar. Vous pouvez vous asseoir. Muito obrigado, a igreja está cheia. Merci beaucoup, l'église est remplie. Todos visitantes, sejam bem-vindos Tous les visiteurs, soyez les bienvenus no nosso meio. au milieu de nous. Aqui Ici, temos apenas nous avons seulement livro, un livre que é a Bíblia. qui est la Bible. É o nosso absoluto. C'est notre absolu. É a fonte da nossa inspiração. C'est la source de notre inspiration. Amen. Tudo que pregamos, Tout ce que nous prêchons, nós baseamos com a Bíblia. nous nous basons à la Bible. E aqui temos como Deus Et ici, nous avons comme Dieu o Senhor Jesus le Cristo. Seigneur Jésus-Christ. Amen. Recebemos prophète Nous avons reçu un prophète chamado William Marion Branham. appelé William Marion Branham. É simples prophète C'est un simple prophète enviado de Cristo, envoyé par Christ, preparando a segunda vinda de Cristo. préparant la seconde venue de Christ. Amém. Amen. Ele não é Deus, Il n'est pas Dieu, é nosso precioso irmão. c'est notre précieux frère. Não podemos adorar homem. Nous ne pouvons pas adorer un homme. Adorar homem faz de ti idólatra. Adorer un homme, ça fait de toi un idolâtre. Mas William Branham Mais William Branham, é prophète. c'est un prophète. Amém. Amen.
Então, estamos a abordar esses pontos. Alors nous sommes en train d'aborder ces points. São pontos muito importantes. Ce sont des points très importants. Não estarei tão agitado, Je ne serai pas trop agité porque a minha preocupação, parce que ma préoccupation, quer os anciãos, os antigos, que ce soit les anciens, les nouveaux, os mais novos agora, le plus nouveau encore, possam entender o que tu a qu'ils querer comprennent transmitir ce essa manhã. que je veux transmettre ce matin. Notai, Remarquez, a Bíblia nos diz: la Bible nous dit, não abandonai a vossa congregação. n'abandonnons pas notre congrégation. Crente tem que ter uma congregação. Un croyant doit avoir une congrégation. Onde ele vai, Là où il part, adora, il adore, marca a presença, il marque sa présence, paga suas il ofertas, paye ses offrandes, dízimo. ses dîmes. Então isso faz de ti um membro. Alors cela fait de vous un membre. Amen. Estamos saindo bem? Est-ce que nous partons bien? Amen. Não abandonai a vossa congregação. N'abandonnons pas notre congrégation. É o Espírito Santo, C'est le Saint-Esprit, através dos apóstolos, au travers des apôtres, ou seja, através do apóstolo Paulo, ou alors à travers de l'apôtre Paul, insistindo, insistons, não abandona a congregação. n'abandonnez pas votre église. Porque aí Parce que c'est là, recebemos alimento espiritual. nous recevons la nourriture spirituelle. Amém. Amen. Porque Parce a que fé, la foi, vem do que ouvimos. la foi vient de ce que l'on entend. Amém. Amen. Então, notai, meus irmãos, Alors remarquez mes frères, não abandonai a vossa congregação. n'abandonnez pas votre congrégation. Então, há uma pergunta aí que eu gostaria de colocar. Il y a là-bas une question que je me poser. Que congregação é essa que não devemos abandonar? Quelle congrégation que nous ne pouvons pas abandonner? É a congregação onde se prega a totalidade da Bíblia. C'est l'église où on prêche la totalité de la Bible. Amen. Se na tua igreja não prega a totalidade da Bíblia, Si dans ton église on ne prêche pas la totalité de la Bible, então por amor de Cristo, alors par amour de Christ, a tua alma está em perigo ton âme est en danger. e receba aviso nesta manhã. Et ce matin tu reçois l'avertissement. Sai daquele local, Sortez de cet endroit. porque a morte está lá. Parce que la mort est là. Estamos nos últimos dias. Nous sommes dans les derniers jours. O diabo prega também. Les diables prêchent aussi. Amen. O diabo faz demonstrações, Les diables font des démonstrations, milagres. des miracles. Notai, Cristo nos Remarquez, avisou, Christ nous avertit dizendo que 12 espíritos en disant que deux esprits estarão tão próximos seront tellement semblables ao ponto que au point que poderá seduzir até os eleitos. ils pourront, si c'est possible, même séduire les élus. Amém. Amen. Por quê? Pourquoi? Farão demonstrações, Ils feront des démonstrations milagres, de miracles e o povo vão lá et le peuple partiront là-bas porque querem milagres. parce qu'ils veulent le miracle. Mas há um milagre que está em cima de todos os milagres. Mais il y a un miracle qui est au-dessus de tous les miracles. Amen. É ver o pecador abandonar o pecado. C'est voir un pécheur abandonner le péché. Amen. Je souligne. Souligne. Notai, Remarquez, o diabo está seduzindo através de milagres. le diable est en train de séduire au travers de miracles. Você verá um pastor tira a casaca Vous allez voir un pasteur enlève la chaise e começa a bater nas pessoas. et il commence à frapper sur les gens. Espetáculos Des spectacles complicados. compliqués. E olha pessoas lá. Et regardez les gens là-bas. Mas Jesus Mais Jésus
não disse aqueles que seguirão milagres, Il n'a pas dit celui-là qui vont suivre le que miracle, verão milagres, qui verront le miracle, serão salvos. seront sauvés. Non. Ele disse: Il a dit, aquele que ouve minhas palavras celui qui écoute mes paroles e crê et croit tem a vida eterna. à la vie. Amen. Então, é questão Alors, il est question da palavra. de la parole. Amen, je souligne. Amen. Irmãos, Mes frères, quando uma igreja lorsque une église não repete a Bíblia, ne répète pas la Bible, abandona. abandonnez. Deus não está lá. Dieu n'est pas là. Amen. Amen. Je Amen. souligne. Amen. Dieu te bénisse. Amém. Amen. Há poucos amém. Il y a peu d'amen. Aqui não estamos a atacar a igreja de pessoas, Ici, nous n'attaquons pas les églises d'autrui. mas estamos a pregar a verdade. Nous sommes en train de prêcher la vérité. Porque Amen. Jesus disse: Parce que Jésus a dit, conhecerão a verdade. vous connaîtrez la vérité. E esta Et verdade cette vérité há de vos libertar. vous affranchira. Amen. 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 Não há mentira. C'est pas un mensonge. A Bíblia tem a verdade. La Bible a la vérité. O homem tem a mentira. L'homme a les mensonges. Vocês notarão, Vous allez remarquer, lá onde passa muitos milagres, muita là où coisa, beaucoup de miracles et beaucoup de choses se passent, pessoas com a mesma Bíblia, des gens avec la même Bible. mas verão mulheres a pregar. Mais vous allez voir les femmes en train de prêcher. É uma maldição. C'est une malédiction. Amen. A Bíblia diz: La Bible dit, segue. suivez. Gostaria que todo mundo J'aimerais que tout le monde preste atenção. puisse prêter attention. 1 Coríntios, 1 Corinthiens, ok? ok? 1 Coríntios, 1 Corinthiens, capítulo 14, chapitre 14, verso 33. verset 38 et 33. E vamos dizer: Nous allons descendre. ouve o que o Espírito Santo diz. Écoutez ce que Dieu le Saint-Esprit. Bom, até podemos começar até ao verso 32. On peut commencer par le verset 32. Porque cremos que a Bíblia foi escrita Parce que nous croyons que la Bible a été écrite através dos profetas, não à é? travers des prophètes, n'est-ce pas? E homens inspirados. Et des hommes inspirés par Dieu. Amen. Eu sublinho. Amen. E a Bíblia já diz assim, Et la Bible dit ceci, no verso 32. au verset 32. E os espíritos dos profetas Et les esprits des prophètes estão sujeitos aos profetas. sont soumis aux prophètes. Porque Deus não é Deus de confusão. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Amen. Senão de paz. Si ce n'est que de paix. Amen. Deus Dieu não é Deus de confusão. n'est pas un Dieu de confusion. Eu creio que esse é o número 1. Amen. Je crois que c'est la première remarque. Não é? N'est-ce pas? Amém. Não é Deus de confusão. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Ok? Ok? Por que ele não é Deus de confusão? Pourquoi Dieu n'est pas un Dieu de confusion? Porque Deus não pode se contradizer. Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Quando Deus diz algo, Lorsque Dieu dit quelque chose, aquilo permanece. ça demeure, ça reste ainsi. Amen. O céu e a terra passarão, Les cieux et la terre passeront, mas a palavra de Deus não passará. mais la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Amen. Chamamos. Ok.
Muito obrigado. Merci beaucoup. Notez, Remarquez, Deus, Dieu, esse é um ponto muito capital. ça c'est un point très capital. Coloca aquilo na tua mente. Placez cela dans votre mémoire. Deus não é Deus de... Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Amen. Amen. Je souligne. Como é que esse mesmo Deus, Comment ce même Dieu, aqui vai dizer A, ici va dire A, aqui B? et ici il va dire B. Amen. Não pode. Non, ça ne peut pas se faire. É o homem que pronuncia alguma coisa C'est l'homme qui prononce quelque chose e depois muda a sua et linguagem. après il change son langage. Mas o nosso Deus Mais notre Dieu, é um Deus perfeito. c'est un Dieu parfait. Amen. A palavra perfeita. La parole parfaite, A decisão perfeita. la décision parfaite, A determinação la perfeita. détermination Um parfaite. Deus Un perfeito. Dieu parfait. Amen, je souligne. Então notei. Alors remarquez, Porque Deus não é Deus de confusão, parce que Dieu n'est pas un Dieu de senão de confusion, paz. sinon de paix. Vírgula. Virgule, Como em todas as igrejas comme dans toutes les assemblées dos santos, des saints, como a precisão. avec une précision. Amém. Em todas as igrejas Dans toutes les églises dos santos. des saints, Ok? ok? Em todas as igrejas Dans toutes les églises dos santos, des saints, as mulheres les femmes, estejam caladas nas igrejas. qu'elles se taisent à l'église. Amen. Porque Parce que lhe não é permitido falar, elle n'est pas permis de parler. mas estejam sujeitas como também ordena a lei. Mais qu'elles soient soumises selon qu'elle dit aussi la loi. E se quer aprender alguma Et coisa, si elle veut apprendre quelque chose, interrogue em casa ao seu próprio marido. qu'elle interroge leur mari à la maison. Amen. Porque é indecente que a mulher fala na igreja. Car il est malséant à une femme de parler dans une église. Mas hoje, Mais aujourd'hui, verão igrejas vous allez voir les églises onde a mulher prega. là où une femme prêche. Aleluia, amém. Alléluia, amen. Deus disse. Oh, Será que Deus é Deus da confusão? mais Dieu, c'est un Dieu de confusion. Ou então Deus de ordem? Ou alors c'est un Dieu de l'ordre. Deus não combate a sua palavra. Dieu ne combat pas sa parole. Je souligne. Deus não combate a sua palavra. Dieu ne combat pas sa parole. Amen. Et Você vê numa igreja si vous voyez une église, onde a mulher prega, là où la femme prêche, não é igreja dos santos. c'est pas l'église des saints. Je souligne. Amen. Souligne. Amen. Amen. Porque em todas as congregações Parce que dans toutes les églises des saints, que as mulheres calem. que les femmes se taisent, qu'elles ne parlent pas, qu'elles restent tranquilles. Não pode vir aqui ensinar. Vous ne pouvez pas venir ici enseigner, femme. Amen. Se não estás a entender algo, Si tu ne comprends pas quelque chose, a Bíblia diz: la Bible dit, pergunta demande no teu marido em casa. à la maison. Amen. Ou se somos crentes, vamos aplaudir. Oh, si nous sommes des croyants, Veja, voyez, nas igrejas dos dans santos, l'église des saints, não é permitido il n'est pas permis que a mulher pregue. que les femmes prêchent. Amen. Você verá um caderno, papá pastor, Tu vas voir une chaise de papa pasteur, Aqui. ici, mamãe pastor, maman pasteur, aí là de l'autre côté. Abomination. é uma abominação. C'est une abomination. Je souligne. Je souligne. Amen. Outro ponto, Un autre point.
é a competência C'est la compétence de dar dinheiro. de donner l'argent. Ou não? Oh non, Queremos ver nous voulons voir irmãos les frères e irmãs et les sœurs quais são que vão dar mais. qui donneront plus. Você verá cesto aqui. Vous allez voir ici un panier. Ici, Os irmãos. le frère. Aleluia. Alléluia, Aleluia. alléluia, Hosanna. Aleluia. alléluia. Tá! Ta, O pastor aí. le pasteur là-bas. Ah! Ah, Os irmãos les frères já deram ont 50. donné 50. Fala, pastor, fala. Mamães também. Les mamans aussi. Que? Quoi? Deram 50. Ils ont donné Não vamos 50. perder o jogo. Non, on ne va pas perdre. Amen. Cem. 100. O pastor. Le pasteur. Irmãos estão a perder. Frère, vous êtes en train de perdre. Irmãos estão a ganhar. Les sœurs ont gagné. Esse é roubo. Ça, c'est du vol, ça. Fala, pastor. Amen. Eu sublinho. E pessoas estão lá Eles cheias. sont là remplis, pleins. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde. Seigneur. Amen. Outros pastores Certains pasteurs que querem ir na Europa. qui veulent aller en Europe, Levanta a mão. qui soulèvent sa main. Eu. Moi, je vais aller en Europe. Então, Alors, dá $200. Tu donnes des $100, Deus vai te dar 400. Dieu va te donner 400. Nenhum servo na Bíblia que fez isso. Aucun serviteur dans la Amen. Bible n'a fait cela. Amen. Esse tipo de congregação Ce genre des églises abandona. abandonnées. Amen. Amen. Alléluia. Je souligne. Estou a pregar Je suis en train de prêcher em toda a simplicidade, en toute simplicité, mas a pura verdade. mais Amen. la pure vérité. Amen. Dieu bénisse. Amen. Je souligne. Outros pastores. Certains pasteurs, des autres pasteurs, Essa água abençoada. cette eau ici, c'est un eau de bénédiction. Quando beber, Et si tu bois tudo que precisa na tua tout vida, ce que tu as besoin dans ta vie, vai ter água tu abençoada. l'auras. L'eau bénie, l'eau bénie. Só para ter aquela água. Seulement pour avoir l'eau là, É preço. c'est un prix. Miséricorde. Esse é roubo. Mais ça, c'est du vol. Jesus não comissionou a igreja. Jésus n'a pas commissionné l'église. É Marco 16. En Marc 16, Aleluia. Amen. Jesus Jésus não comissionou a igreja. n'a pas commissionné É Marco l'église. 16. En Marc 16, Para ir dar pessoas água. pour aller donner l'eau chez les gens. Conseguiram isso? Est-ce que vous avez trouvé ça où? Miséricorde, Jésus. Amém. Amen. Mas Jesus disse: Mais Jésus dit, ir a todo mundo. allez partout dans les mondes, Pregai a boa nova. prêchez la bonne nouvelle. Quem crer e for batizado Celui qui croira et qui sera baptisé será. sera sauvé. E veja o sinal Et voyez les signes que vai lhes acompanhar. qui vont accompagner Em meu nome, en mon nom. expulsarão demônios. Ils chasseront les démons. Amen. Onde impor as mãos Ils imposeront les mains sobre aux doentes malades e esses serão curados. et le malade la Amen. Agora, Maintenant, a tua comissão vem de onde? ta commission est venue d'où? Amen. Fire. Fogo. Fire. Fogo. Você é suspeitado. Tu es suspect. Tens demônio. Tu as des démons. Não é questão de fire. C'est pas une question de faille. A comissão não nos disse ir dizer fire. La fire. commission ne nous a pas été dit d'aller dire faille, faille, faille. A comissão La commission é meu nome. en mon nom. É nome do quem? Au nom de qui? Não é nome de Branham. C'est pas le nom de Branham. É o nome do Senhor Jesus C'est le Cristo. nom de Jésus.
Parce que le salut está est em nome au nom do Senhor Jesus du Cristo. Seigneur Jésus. Esse é o nome da salvação. Ça, c'est le nom du salut. Ok? Eu sublinho. Amen. Amen. O Espírito me leva a ler Atos capítulo 4. Não sei porquê. L'Esprit m'amène à lire Actes chapitre 4, je ne sais pourquoi. Obrigado, Pai. Oh, merci, Père. Atos capítulo 4. Actes chapitre 4, Verso 12. verset 12. Em nenhum outro há salvação. Il n'y a de salut en aucun autre, Porque também, car il n'y a debaixo do céu, sous les ciels nenhum outro nome aucun autre nom há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Em nenhum outro nome, En aucun autre nom, em nenhum outro há salvação en aucun nom il y a le salut. fora de Jesus Cristo. En dehors de Jésus-Christ. Amen. Je souligne. E Et em Colossenses, dans Colossiens, capítulo 3, chapitre 3, verso 17. verset 17. Aleluia! Alléluia. A Bíblia diz assim: La Bible dit ceci. E quanto fizerdes por palavra ou por obra, Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, faites tout au nom du Seigneur Jésus, dando por ele graças a Deus Pai. en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amém! Amen. Que esse é Atos. Donc que cela soit en acte. Hein? No Atos capítulo 4. Dans Actes chapitre 4, Tu vai escrever para pessoas terem como pegar apontamento. je suis en train d'écrire pour que les gens puissent noter. A Bíblia está dizendo aqui: La Bible est en train de dire ici, em nenhum outro en aucun autre, há a salvação il y a le salut fora de Jesus Cristo. en dehors de Jésus-Christ. E no livro de Colossenses, Et dans le livre des Colossiens, capítulo 3, chapitre 3, verso 17. verset 17, Tudo, tout, em palavra, en parole, en œuvre, faz aquilo em nome do Senhor. faites-les au nom du Seigneur Jésus. Batismo Le baptême, em nome do Senhor Jesus. au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je souligne et sublingue. No Atos capítulo 2. Dans Actes chapitre 2. Aleluia! Dieu bénisse. Será que estamos indo bem? Est-ce que nous allons bien? No Atos capítulo 2, Dans Actes chapitre 2, verso 37. verset 37. E avançando, Et avançons, leiamos rapidamente em nome do Senhor. lisons rapidement au nom du Seigneur. Eu creio que estamos a ser abençoados. Amen. Que Dieu bénisse. Je crois que nous sommes en train d'être bénis. E ouvindo eles isto, Et en écoutant cela, quando o Pedro pregou, lorsque Pierre a prêché, compungiram-se em seu coração leur cœur a bougé. e perguntaram a Pedro Et ils ont demandé à Pierre e aos demais apóstolos: et aux autres apôtres, que faremos, varão e oh, irmãos? frères, que ferons-nous? Porque a pregação tocou o coração. Parce que la prédication leur a touché le cœur. Você que a pregação nunca tocou? Toi dont la prédication ne touche pas ton corps, Alguma coisa errada. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Porque quando Deus Parce fala, que lorsque Dieu parle, quem não mexe? qui ne bouge pas? Amen. Oh Seigneur. Verso 38. Verset 38. Depois de perguntarem Pedro: Après avoir demandé cela à que Pierre, faremos, varão e irmãos? que ferons-nous, hommes frères? Disse-lhe Pedro: Pierre leur dit, arrependei-vos répondez-vous e cada de vós et que chacun de vous seja soit batizado baptisé em nome de Jesus. au nom de Jésus-Christ. Em nome de quê? Au nom de qui? Amen. Está escrito, não é? C'est écrit, n'est-ce pas? Para perdão Pour les pardons dos pecados de vos péchés e recebereis o nome a todos que estão longe. et pour tous ceux qui sont loin, A tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. E com muitas outras palavras, Et par plusieurs autres paroles, isto testificava e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. il leur conjurait et leur exhortait, disons, sauvez-vous de cette génération perverse. De
sorte que foram batizados Ceux qui acceptèrent sa parole os que de bom grado furent baptisés receberam sua palavra naquele dia, et en ces jours-là reçurent la parole. agregaram-se quase 3.000 Le almas. nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Oh Seigneur. Amen. Souligne. O perdão Le pardon não está em Branham. n'est pas en Branham. Amen. O perdão Le pardon não está no pastor. ne se trouve pas chez le pasteur. O perdão Le pardon, está em Jesus Cristo. c'est Amen. Eu sublinho. Amen. Eu sublinho. E a Bíblia vai mais além. Et la Bible part plus loin. Em Lucas capítulo 29, Dans Luc chapitre 29. abrimos as nossas Bíblias rapidamente. Ouvrons nos Bibles rapidement. Lucas Luc capítulo 29. Desculpa, 24. Excusez 24. Ah, 24. verso 49. Verset 49. Fiz confusão, vão perdoar, Je ok? fais une confusion, me pardonnez. Não, podemos até começar no verso On peut même commencer par le verset 47. 47. Lucas, Luc capítulo 24, Chapitre 24, verso 47, verset 47, ok? ok, A 49. jusqu'à 49. A Bíblia diz assim: La Bible dit ceci. em seu nome En son nom, se pregasse o arrependimento La repentance sera prêchée e remissão dos pecados et la rémission des péchés em todas as nações, en toutes les nations, começando por en Jerusalém. commençant par Jérusalem. E destas coisas Et de ces choses, sois vós testemunhos. vous êtes témoins. E eis que sobre vós Et voici que sur vous, envio a promessa do meu Pai. j'enverrai la promesse de mon Père. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, Restez donc à Jérusalem até que do alto seja revestido jusqu'à ce que d'en haut vous serez revêtus de poder. de la puissance. Eu sublinho. Amen. Amen. Arrependimento, La repentance, o perdão dos pecados, les pardons des péchés, é pregado em seu nome, c'est prêché en son nom. Amen. não em nome do Pai, Pas au nom du Père, Filho e Espírito Santo. du Fils et du Se Saint-Esprit. você tem batismo Si tu as un baptême desse jeito, de ces genres, em nome do au nom Pai, du Père, Filho e Espírito du Santo, Fils et du Saint-Esprit, estás num batismo errado. tu es dans un baptême faux. Un faux Porque baptême. Deus não é Deus Parce de... que Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Porque Jesus, quando estava na Parce terra, que lorsque Jésus était sur la terre, ele dizia assim: il a dit ceci. eu tenho muita coisa a dizer, J'ai beaucoup de choses à vous dire. mas nesse momento Mais en ce net moment, não podem entender. vous ne pouvez pas le Mas saisir. quando o Espírito Santo virá, Mais lorsque viendra le Saint-Esprit, vai vos conduzir em toda a verdade. lui, il vous conduira en toute la vérité. Se aquelas palavras Si ces paroles-là irem em todas as nações elles partent dans toutes les e nations fazem todos meus discípulos, et faites de toutes les nations mes disciples, batizai em nome do Pai, baptisons au nom du Père, Filho e du Espírito Santo. Fils et du Saint-Esprit. Essas palavras Ces paroles saíram sont sorties na boca de Jesus. de la bouche de Jésus. Ele disse aqui, Il a dit ceci, a Pedro. cela à Pierre. Eu creio que está no Mateus 28, Matthieu 28. 28, ok? Matthieu Se 28. não me engano. Si je ne me trompe pas, 28. Agora, Mais non, quando lorsque o mesmo Pedro quer dizer, les mêmes pierres dont on a dit, vão batizar em nome do Pai, allez baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. quando recebeu o Espírito, Lorsque il a reçu le Saint-Esprit, quando recebeu a revelação, lorsque lui, il a reçu la révélation, porque Pedro era alguém de revelação. parce que Pierre fut quelqu'un de révélation, je souligne. Amen. Amém. Amen. Vou recuar um bocado.
Je vais reculer un peu. dia Jesus disse: Un jour, Jésus a dit, quem diz ser filho do homem? que dites-vous qui est le fils de l'homme? Alguns disseram: Certains ont dit, Jeremias, tu es le Moisés, prophète Jérémie, tu es Moïse, tu es Jean-Baptiste, tu es ceci, tu es cela. Pierre, lui, à son tour, regarda. Il a dit non, Esse é mais que um profeta. celui-ci, Amen, c'est plus qu'un prophète. Amen. Oh, Amen. Jesus é mais que um profeta. Jésus est plus qu'un prophète. É profeta dos profetas. Jésus, c'est le prophète des prophètes. Branham é profeta. Branham, c'est un prophète. Moisés foi Moïse fut un prophète. João Batista foi Jean-Baptiste fut un prophète. Mais Jesus Mais Jésus, não é profeta. ce n'est pas un prophète. Mas é profeta. C'est le prophète. Je souligne. Amém. Amen. E quando Pedro observou Et lorsque Pierre a regardé, a resposta de Pedro la réponse de Pierre era diferente dos outros. c'était différente des autres. Oh, Amazing Ele Grace. disse: Il a dit, és o filho de Deus, je suis le fils de Dieu, o Cristo. le Christ. Jesus disse: Jésus dit, ah, Pedro, Pierre, não é a carne, c'est pas la chair, não é o sangue, pas les sangs, a compreensão das escrituras sagradas la compréhension des Écritures sacrées. não depende dos estudos. Ça ne dépend pas des études. Amen. Oh. Je souligne. Amen. Há ninguém que não estudou Quelqu'un qui n'a pas étudié pode entender bem as peut escrituras mieux comprendre les em Écritures. relação a homem que está fazendo a En faculdade. rapport à un homme qui est en train de faire l'université. Porque não é questão da carne e sangue, Parce que c'est pas une question de la chair et les sangs, mas é uma questão da revelação mais il s'agit de la révélation entre o indivíduo e Deus. entre l'individu et Dieu. Podemos estar aqui juntos, Nous pouvons être ici ensemble, mas mais cada está a ver a coisa da sua maneira. chacun voit la chose de sa manière. Mesmo assim que estou a pregar, Même quand je prêche, cada está entendendo a sua maneira. chacun comprend de sa manière. Há quem está entendendo segundo a Il carne, y a ceux-là qui comprennent selon la chair. há quem está entendendo Il segundo y o a aussi Espírito. ceux-là qui comprennent selon le Saint-Esprit. Je souligne et eu sublinho. Amém, pastor. Deus abençoe. Amen. Notai, Remarquez, o Espírito Santo desceu le Saint-Esprit est descendu no apóstolo Pedro, à Pierre, à l'apôtre Pierre, que Jesus deu chaves. que Jésus donne Não é? les clés, n'est-ce pas? No Atos 2, Dans Acte 2, ele vai dar a interpretação de Mateus 28. Amen. Pierre va donner l'interprétation de Matthieu 28, la révélation. Amen. Pai Père, significa Senhor. ça veut dire Seigneur. Amen. Amen. Ça c'est Amen. juste. Amen. Filho Fils, significa Jesus. ça veut dire Jésus. Amen. Le corps, le Fils. Amen. O Espírito Santo Le Saint-Esprit, significa Cristo. ça veut dire Christ. Amen. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Se estás numa igreja, o batismo é o nome do Pai. Dans une Filho do église, Espírito où Santo. le baptême est au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, Sai lá, não tem a parce que revelação. là-bas, ils n'ont pas la révélation. Veja congregações abandonadas. Voici les églises à pouvoir abandonner. Amém. Por Amen. que eu estou a demonstrar isso? Pourquoi je suis en train de démontrer ceci? Há pessoas Il y a des gens, que estão nas igrejas ils sont dans les églises, que não creem que Jesus é Deus. qui ne croient même pas que Jésus est Dieu. Mas eu vou te provar que Ele é Deus. Mais je vais te prouver que Amen. Jésus est Dieu. Amém? Amen. Oh, glória a Deus. Oh, gloire à Dieu. Quer dizer, tudo que estou a ler não preparei. Tout ce que je suis en train de lire, je n'ai même pas préparé. O Espírito Santo conhece a necessidade da igreja. Amen. Et c'est les besoins de l'église. Amen. São simplesmente como um micro. Je suis simplement comme un micro. Escuta. Écoutez, Isaías capítulo 9. Isaïe chapitre 9. Irmão,
Ah, frère. Você é irmão da palavra. Toi, un frère de la parole, Testemunho de Jeová un témoin de Jéhovah vai te apertar. va te coincer. Isso é uma triste, quer dizer, é uma notícia muito triste. Ça, c'est une information triste. Hein? Isaías capítulo 9, verso 6. Isaïe chapitre 9, verset 6. Porque menino nos nasceu, Car un enfant nous est né, filho un fils nos deu, nous est donné. e o principado está sobre os seus ombros. Et la domination repose sur son épaule. E o seu nome será On l'appellera maravilhoso. aimable. Amen. Jesus é maravilhoso. Jésus est merveilleux. Você quer maravilha? Si tu veux être heureux, O meu Jesus é a fonte da maravilha. mon Jésus Amen. est la source de merveille. Não somente maravilhoso, Pas simplement merveilleux, conselheiro. conseiller. Amen. Amen. O melhor conselheiro Les meilleurs conseillers, é Jesus Cristo. Amen. É a palavra. c'est la parole. Se a palavra não conseguir te aconselhar, Si la parole n'arrive pas à te conseiller, estás lixado na tua vida. ta vie vraiment est terrible, est finie. Não somente conselheiro, Pas simplement conseiller, esse mesmo c'est menino, même enfant. Deus forte, Dieu puissant, com letra maiúscula, avec des majuscules. Amen. está na vossas Bíblias. Ça se trouve dans vos Bibles. Não somente Deus Pas forte, simplement Dieu puissant, esse mesmo menino, c'est même enfant, Pai da eternidade, Deus, Père de l'éternité, Príncipe da paz. Prince de la paix. Amen. Oui, Jésus. Amen. Amen. Agora, e quem é este menino? Maintenant, qui est cet enfant, qui est ce garçon? Vamos em Mateus. Allons dans Matthieu. Oh, glória a Deus. Oh, gloire à Dieu. Estou a ser animado pelo Espírito Santo. Je suis en train d'être animé par le Saint-Esprit. Vamos ver quem é esse menino. Voyons qui est cet enfant. Aleluia. Amen. Amen. Escuta, Mateus capítulo 1, Écoutez Matthieu chapitre 1, verso verset 20. 20. E projetando ele isto, Comme il y pensait, eis que em sonho lhe apareceu anjo do voici Senhor, un ange du Seigneur lui apparaît en son dizendo: José, Joseph, filho de Davi, fils de David, não tema receber Maria, tua mulher, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, porque o que nele está car gerado l'enfant qu'elle a conçu é do Espírito Santo. vient du Saint-Esprit. Esse menino que estamos a ver aqui, Cet enfant qu'on est en train de voir ici, no livro de Isaías, dans le livre d'Isaïe, ok? Amen, 9, 9, verso 6. verset 6. Ok. Amen. Agora, Maintenant, estamos a ver a chegada dele nous sommes en train de voir son em arrivée Mateus, dans Matthieu, ok? Capítulo 1. chapitre 1. Irmão, Mes frères, isso é base ce sont des bases para vocês terem como ajudar os mundanos lá fora. pour que vous ayez comment aider les mondains là dehors. Agora, a chegada desse menino, Maintenant, l'arrivée de cet enfant, que é Pai da eternidade, qui est Père de l'éternité, Deus forte, Dieu puissant, maravilhoso. merveilleux. A chegada dele em Mateus capítulo 1. Son arrivée se trouve dans Matthieu chapitre 1. Vamos começando no verso 20. ok? Commençons au verset 20, n'est-ce pas? Escuta. Écoutez. O que nele está gerado Et celui dont il a conçu é do Espírito Santo. vient du Saint-Esprit. E dará à luz menino. Et l'enfantera Um filho. un fils, pardon. E chamará Et tu lui donneras o seu nome le nom Jesus. de Jésus. Amen. Esse menino Deus forte, Ce fils Dieu puissant,
sua chegada em Mateus capítulo 1. Son arrivée dans Matthieu chapitre 1. Como é uma mulher virgem, Comment une femme vierge vai conceber. va être enceinte. Estava já noivado. Elle était déjà fiancée. José disse, não pode, eu vou Josué a chutar dit, ela. non, je vais la chasser, je vais la mettre L'ange apareceu. dehors. L'ange est Non. apparu. Non, non, non. Não, chuta Maria Non. mulher. Ne chasse pas Marie ta femme. Que ela tem Parce que ce qu'elle a conçu vem do Espírito Santo. vient du Saint-Esprit. Amém. Amen. Amém? Amen. Escute agora. Écoutez maintenant. E dará à luz filho. Et il affrontera un enfant. E chamarás o seu nome Jesus. Lui donnera le nom de Jésus. Porque ele salvará o seu povo Parce qu'il sauvera son peuple dos seus pecados. de ses péchés. Tudo isso aconteceu Tout ceci arriva para que se cumpra, afin que para que se s'accomplisse cumprisse o que foi dito ce qui a été dit da parte do Senhor de la part du Seigneur pelo profeta que diz: par le prophète qui a dit, eis que a Virgem conceberá voici la Vierge e sera dará à enceinte luz et il filho enfantera un e fils. chamá-lo-á pelo nome de Et on Emanuel, lui donnera le nom d'Emmanuel, que é traduzido ce qui signifie Deus conosco. Dieu avec nous. Amen. Estão entendendo? Amen. Então esse menino Alors, cet enfant que chega aqui em Mateus 1, qui arrive ici dans Matthieu 1, cujo nome é Jesus, le nom est Jésus. é também Emanuel. Il est aussi Emmanuel. 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 Deus conosco. Dieu avec nous. Emmanuel. Emmanuel. Deus conosco. Dieu avec nous. Amen. Amen. Agora, Maintenant, onde você está, si là où toi tu es, não crê em tudo isso, on ne croit pas dans tout ça, estás privado da salvação. tu es privé du salut. Amen. Amen. Et la Bible. Por quê? Parce que A base les fondements para a pour salvação le salut, é isso. c'est ça. Amen. É Cristo. C'est Jésus-Christ. Amen. E lá se não tem isso, Et là, s'il n'y a pas ceci, pouco importa como as paredes estão brilhando, comment les murailles sont en train de briller, abandona lá. abandonnez Amen. cet endroit. Quittez cet endroit. Laissez cet endroit. Sortez de cet endroit. Mas aqui, Mais ici, cremos tudo isso. nous croyons dans tout ceci. Amen. Veja a congregação Voyez la congrégation que o apóstolo Paulo que l'apôtre Paul a dit não abandonar. qu'on ne peut pas abandonner. Como costume de alguns. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Costume de alguns La coutume de quelques-uns, são descrentes. ce sont ceux qui ne croient pas, des incroyants. Abandonar a igreja Abandonner l'église, é costume de descrentes. c'est les coutumes de ceux qui ne croient pas. Porque cristão, quando crê, Parce qu'un chrétien, quand il croit, o primeiro ponto é a perseverança. le premier point, c'est la persévérance. Amen. Amen. Custa o que custar, Peu importe ce qui viendra, ser amado como les não, sœurs, aimer ou pas, être aimé ou pas, ela estará apegado il sera affermi, attaché, em lié. tudo que a Bíblia ensina. Tout ça, c'est la Bible. Amen. Não é questão de começar, Il ne s'agit pas de commencer, é questão de perseverar. il s'agit de persévérer. Jesus disse: Jésus a dit, quem perseverar c'est lui qui va persévérer até ao fim jusqu'à la fin. será. Il sera sauvé. Il sera sauvé. Amen. Mas alguém aparece hoje na igreja, Mais quelqu'un aujourd'hui, il vient à l'église. amanhã recua, Demain, il recule. alguma coisa errada. Il y a quelque chose de faux en lui. Não é crente. C'est pas un croyant. Porque o apóstolo Paulo disse, Parce que l'apôtre Paul dit, no livro de Hebreu, dans le livre des Hébreux, capítulo 10. Hébreux chapitre 10. Amém. Amen. Hebreu capítulo 10, Hébreux chapitre 10, verso 35. verset 35.
Vamos abrir as nossas Bíblias. Ouvrons nos Bibles. Ah, perdão, não é verso 30 e... Pardonnez, c'est pas le verset Et non, 35, c'est 39, hein? 39. 39. Hebreus, capítulo 10, Amen. Hébreux chapitre 10, verso 39. verset 39. Amen. Nós, Non! não somos daquele que se retira Nous para a ne sommes perdição. pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Alguém que começou a marcha. Quelqu'un qui a commencé avec la marche. Alguém que começou a vir à igreja. Quelqu'un qui commençait à venir à l'église. Depois ele se retira. Mais après, il se retire. Retirar significa Se retirer veut dire caminhar para a perdição. c'est marcher vers la perdition. A razão pela qual. Voilà pourquoi. Estão a ler comigo? Vous êtes en train de lire avec moi. Amen. Nós, Nous, porém, Donc, não somos aqueles nous ne sommes pas de que se ceux retira qui se para a retirent perdição. pour se perdre. Mas, escuta, Mais, écoutez, daqueles mais de ceux que crê. qui croient. Primeiro é crer Premièrement, c'est croire. para a conservação da alma. Pour les saluts de l'âme. Amen. Não retira da igreja. Ne se retire pas de l'église. Agora, Maintenant, isso só a Bíblia. ça c'est seulement la Bible. Agora, o profeta Abraão Maintenant, le prophète Branham, vai agora il va maintenant donner des commentaires. Porque é um profeta que amou muito a Bíblia. Parce que, Amen, Branham c'est un prophète qui a beaucoup aimé la Bible. Ele nos ensinou, Branham nous a enseigné, Branham nos ensinou, meus filhos, mes enfants, peguem, usem essa Bíblia prenez, utilisez cette Bible como absoluto. comme étant votre absolu. Amen. 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 L'absolu. Amen. Amen. L'absolu. Amen. O nosso profeta Abraão Notre prophète é Branham, o profeta da Bíblia. c'est un prophète de la Bible. Amen. Ele disse: Il a dit, preguei como Paulo. j'ai prêché comme Paul. Lá onde Paulo pregou o batismo em nome de Jesus, Là où Paul a prêché les baptêmes au nom de eu Jésus. Branham também preguei. Branham aussi, je prêchais. Lá onde Branham pregou, Là où Branham a prêché. lá onde Paulo pregou, Là où Paul a prêché. não abandona a vossa congregação. N'abandonnez pas votre église. Branham também fez. Branham aussi est venu. Não abandona a vossa congregação. N'abandonnez pas votre église. Agora vamos dar um pouco de tempo ao profeta Abraão Maintenant, laissons un peu du temps au prophète Branham, amen, para pregar como Paulo pregou. pour que lui, Branham, prêche comme Paul a prêché. Ah, creio que estou muito cheio da palavra. Ah, je crois que je suis vraiment plein de la parole. Será que está abençoado? Amen. Est-ce que ça bénit? Amen. Na pregação. Dans la prédication. Agora que vou ler em francês. Non, ici, je vais lire en français. Ok? Ok? Eu queria que seja assim, J'aimerais que ça soit ici, porque parce que pregações aqui les vai no internet prédications de cette église vont à l'internet, sur YouTube, e muita gente segue. et plusieurs suivent. Então aquilo pode ajudar alguém. Alors cela pourra aider quelqu'un. Se podemos ser humildes. Si nous pouvons être humbles. Não é a estrutura da pessoa que conta. C'est pas la structure de la personne qui compte. Não é a tamanho da pessoa. C'est pas la taille de la Mas personne. o que conta Mais ce qui compte, é a palavra do homem. Amen. C'est la parole dans l'homme. Amen. Eu sublinho. Porque Deus Parce que Dieu, não está num pastor que tem a barriga grande. il ne se trouve pas dans un pasteur qui a un gros ventre. Não está num pastor que tem calvo, Il n'est pas dans un pasteur qui a la calvitie barriga bem grande. avec une grosse ventre. Aleluia! Aleluia! Ah, Deus no pastor. Dieu dans le pasteur. O pastor pode ser pigmeu, Le pasteur peut être un pygmée. mas se ele tem a palavra, Mais s'il a la parole, é mais grande il est plus do que aquele que você chama de grande. que celui-là que vous appelez. Branham, Branham, prega-nos como Paulo pregou. prêche-nous comme Paul a prêché.
na pregação, Dans la prédication, o que são c'est que as sont visões? les visions. Pregado dia 21 Prêcher le 21 de quarto mês, avril 1956, 1956, parágrafo 4. dans son paragraphe 4. Nous trouvons que chaque personne Nós achamos que cada pessoa est tenue d'aller à une é église obrigada a ir a uma igreja et d'être membre en tant que e chrétien. de ser membro sendo cristão. Cada pessoa Chaque personne é forçada est tenue a ir a uma igreja. à aller dans une église. Parce que moi je veux que vous puissiez saisir quelque chose. Nota aí, Remarquez, Apocalipse capítulo 1, verso 3. Apocalypse chapitre 1 verset 3. Primeiramente, Premièrement, bem-aventurado heureux, aquele que lê. celui qui lit. Primeiro ponto, É que é? c'est quoi? Aquele que lê, celui qui lit. E os que ouvem as palavras desta profecia. Et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie. 2, é o que? Deux, c'est quoi? Escutar a palavra desta Ou profecia. então, ouve, né? Ok. Não é? N'est-ce pas? 3, 3. e guarde as coisas que nele estão escritas. Et garde les choses qui sont écrites en elle. Porque o tempo está Parce próximo. que le temps est proche. 3, 3. é que é? C'est Guardar. Garder. Ah, glória a Deus. Gloire à Dieu. Guardar. Garder. Eu creio que é assim, né, pastor? Amen. Que guardem. C'est là qui Então, garde. guardar. Guardons. Ok. Garder. Ler é bom. Lire, c'est bon. Aquilo também dá conhecimento. Ça t'augmente la connaissance. Mas não para a pena ler. Mais ne t'arrête pas simplement lire. Tem que também ouvir. Tu dois aussi écouter. Porque a fé vem pelo ouvir. Parce que la foi vient de ce que l'on écoute, ce Alors. que l'on entend. A fé sem obra Mais non, la foi sans œuvre, é uma fé morta. c'est une foi morte. Amém. Preciso ler, J'ai besoin de lire, ouvir, écouter guardar et garder as palavras nesse livro. les paroles Amen. de ce livre. E esse livro diz: não abandonar Et ce livre a dit, n'abandonnez pas votre congrégation. Mas você, Mais toi, melhor faltar na igreja mieux vaut de manquer à l'église do que faltar em outras coisas. que de manquer dans des autres choses. Alguma coisa não vai bem. En toi, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Eu vou dar Je vais donner uma declaração une déclaration. na pregação. Escuta. Dans la prédication, écoutez-les. Parágrafo 16, Paragraphe 16. 22, 22 ok, março de 1957. mars 1957. Vou terminar aqui. Je vais terminer ici. Notre église est devenue tiède. A nossa igreja tornou-se morna. Elle a suivi ce qui est imaginaire. Ela seguiu aquilo que é intelectual, imaginário. Et chaque petite E émotion cada pequena emoção à nous, é nós en nous détournant de la parole de nos Dieu. desviando da palavra de Deus. Si jamais il y a eu un temps Se houve tempo où nous devons nous rassembler, onde temos que nos agrupar, la Bible dit, a Bíblia diz: n'abandonnez pas notre assemblée. não abandonai as nossas congregações. D'autant plus que nous voyons s'approcher la fin des temps. Quando vemos o tempo do fim se aproximar, Parce que la fin de toutes les choses est proche. porque o fim de todas as coisas está próximo. Selon 1 Pierre chapitre 4 verset 7. Segundo 1 de Pedro 4:7. La fin est proche. O fim está próximo. De ta vie, Da tua vida, la fin est proche. o fim está próximo. La fin du monde O fim do mundo é proche. também está próximo.
Tu n'es pas sur la terre permanente. Você nesta terra não é permanente. Amém. Tu vas mourir. Você vai morrer um dia. Peu importe ta beauté. Pouco importa a tua beleza, Tu vas mourir. você um dia vai morrer. Peu importe ta jeunesse. Pouco importa a tua juventude, Tu vas mourir. você vai morrer um dia. Amém. Você estará em um caixão, Tu seras lá dans un cercueil, abandonado de papa, abandonné par papa, abandonado do namorado, abandonné par ton concubin, abandonado do teu marido, abandonné par ton mari, abandonado de todo mundo. abandonné de tous, Sozinho lá, seul, na morgue. là dans la morgue. Vão te mexer! On va te bouger. Olha! Regarde, réveille-toi. Mete que sage, né? Mets tes tissages. Pinta o cabelo! Corta o cabelo! Tu dois mettre, peinturer ta cheveux, tu dois couper ton cheveu. Não terás como acordar. Tu n'auras pas comment te Para fazer réveiller isso. pour faire cela. 3 dias o corpo começa a apodrecer. En 3 jours, les corps commencent à pourrir. Pessoas começam já a fugir. Eu vou já enterrar. Les gens commencent à fuir. Allez, les gens enterrés. O ser humano L'être humain, é somente importante quando está a respirar. il est seulement important lorsqu'il respire. Quando você morrer, Quand tu meurs, não é diferente de cão. tu n'es pas différent d'un chien. Imagine, Imaginez, se a morte te surpreender nesta manhã, si la mort te surprend ce matin, o que será de ti? qu'est-ce que sera de toi? Ir na igreja é um peso para ti. Pour toi, aller